Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem? Acho que já estamos ao vivo, né? Para nossa quinta live referente ao treinamento do extrato pirolenhoso do Brasil. Vou chamar então o nosso especialista, agrônomo, fisiologista, especialista em solo e nutrição, o Gledson Mascote, que já está aqui. Chegando aí o Gledson. São as nossas primeiras 4 lives que referiram justamente as características, o Gladson está entrando aí, do extrato pirolenhoso, né? Desse produto, que é o EPB 106, nosso produto. O Gladson deu um foco às características que são citadas pela Embrapa, principalmente pela Embrapa. Quais são? Os efeitos dele como as funções e efeitos dele como adjuvante, coadjuvante, acidificante, estabilizante e agente quelante. Essas são as características do extrato preconizadas, definidas pela Embrapa, né? Assim, ele está registrado no mapa do Ministério da Agricultura. E agora, recentemente, desde o dia 15, né, com 2 semanas aí, ele está também registrado como um produto para agricultura orgânica, né? Liberado, enfim, para agricultura orgânica. Então, mais uma das funções do nosso multifuncional. Vamos aguardar aqui o Gladson, acho que ele ainda não entrou. Ele está Adriana, chegando. Oi, Gladson. tô por aqui. Tá aí? Ah, não está aparecendo. Você Não, está me vendo? eu tô te vendo. Ué, então deve ser a minha internet deve estar lenta aqui. Daqui a pouco, Você, então, aparece para mim. você quer que eu saia e você chama de novo ou quer continuar e ver se a Eu imagem acho que aparece? você... O Kenny, eu acho que o Kenny está aí. Kenny, bom dia. Fala pra gente se você está conseguindo ver o Gladson aí na tela, por favor. Ou qualquer outra pessoa que esteja assistindo. Elias entrou também, eu tô vendo aqui. Elias, consegue ver o Gladson? Não, tá aparecendo só eu na tela. Pessoal, vocês conseguem ver o Gladson? Andresa, Denise? Não, o pessoal não tá te vendo, Gladson. Eu vou sair novamente, depois Tá, eu envio o convite, tá bom? tá bom. Então, deixa eu convidar aqui o Gladson novamente. Agora vai dar certo. Ah, muito bem-vindo. Sim, Agora apareceu. agora Bom apareceu. dia, Gladson. Bom dia, Adriana, bom dia a todos. Você não estava me vendo, mas eu estava te ouvindo, viu? E te vendo. Ah, que bom. É estranho. Agora deu. Coisas da Agora deu. internet, Bom, né? pegando um gancho, bom dia a todos, né? Bom dia, vocês estão entrando agora, vocês também que vão assistir esse vídeo depois, né? A Adriana deu uma explanada aí, então a gente iniciou essa live no intuito de mostrar, né, as multifuncionalidades do EPB, né? Dividindo por etapas, né? Na agricultura, que é o manejo, né? Em cada etapa vai ele. Então, sim, ele é um multifuncional, né? Como eu venho falando, que ele pega desde
a primeira etapa ali do manejo do plantio até a última etapa do manejo do plantio, né? Então, nós estamos agora fazendo a parte de pesquisa até na questão de desfolha na soja, no algodão, né? Com essa iminência de talvez a gente ter uma dificuldade aí de não ter paraquat no mercado aí nesses próximos anos ou para o ano que vem. Teve aí uma cogitação já desse ano, né? No finalzinho da safra aí de não haver o paraquat, e o paraquat é um dos princípios ativos de um produto de desfolha. Então, nós vamos iniciar aí um trabalho com a EPB em desfolha, aí ele vai concluir, não só teoricamente, mas na prática mesmo, o finalzinho do ciclo da cultura, né? Então, nós iniciamos com tecnologia de aplicação, que a base de tudo é água, né? Sem a água não acontece nada, em lugar algum, nem principalmente na agricultura, né? O maior solvente universal é a água. Fomos já para tratamento de semente, né? Passando pelo solo, depois da planta emergida, né? A planta em si, né? O processo de fisiologia, absorção, né? E depois para os defensivos como coadjuvante, né? Os defensivos usados, que são inseticidas, fungicidas, né? Acaricidas e inseticidas, né? Então, o multifuncional, ele pega toda a etapa da agricultura, né? Hoje, em todos os setores da agricultura, né? Então, a gente sempre, às vezes, frisa um pouco mais as culturas anuais, são as culturas... Tá me ouvindo bem, Adriana? Tá dando para Tô. ouvir? Tá. É porque todo lugar tá cheio de pernilonguinho aqui me picando. Tudo Ah, bem. tá. Então, então, a gente sempre frisa um pouco mais o EPB em culturas anuais, porque elas estão em maiores proporções, né? Mas o EPB, onde tem uma vida agricultável, ele entra. Não só agricultável, mas a gente está falando em agricultura, mas hortifruti, quer dizer, em frutas, verduras, que são hortas, hortaliças, né? Então, assim, o produto ele é excepcional, né? Ele é um multifuncional. E hoje nós vamos ter uma participação meio inversa aqui. A Adriana que vai, né, engajar algumas dúvidas que sempre tem, né? São dúvidas importantíssimas. O pessoal sempre faz umas perguntas sempre muito importantes. E a gente também tem essa responsabilidade de estar levando essas informações, que são informações relevantes, né? Principalmente o produtor rural, né, Adriano? Porque hoje no mercado, a gente sabe que todo segmento ele é parecido, né? Sempre tem aquele que as pessoas se designam, é igual, né? Por cor, né? O formato de embalagem, cheiro. Isso acontece em todo segmento, né? Não só na agricultura, com o extrato piruloso, mas em tudo, né? E uma das dúvidas que a gente tem tido aí, ou que a gente tem a preocupação de levar informação antes de ter essa dúvida, e essa é uma das mais importantes, né? Existe alcatrão no peru lenhoso, Adriana? Muitas pessoas perguntam, né, do alcatrão. O alcatrão, ele é a gente já vem com essa tese, essa teoria de alcatrão associada ao cigarro, né? A gente sempre ouve falar do cigarro, que o alcatrão faz mal para a pessoa e tudo. E como o extrato perulinhoso, ele provém, né, da pirólise da madeira, cria uma fumaça e tudo. Então, junto ali com essa fumaça vem o alcatrão. Então, assim, a pergunta existe, né, alcatrão no peru lenhoso? De fato, existe o alcatrão? Isso aí, Gleison. Muita gente pergunta isso. Isso é um dos itens principais que, que, cara- que estão relacionados ao extrato pirolenhoso, né? Dá para a gente entender isso perfeitamente, porque o extrato pirolenhoso ele é produzido a partir do processo de pirólise da biomassa, normalmente do eucalipto, na produção do carvão vegetal.
E durante a decomposição da madeira, decomposição térmica da madeira, em ausência de oxigênio, acontece a formação de 4 principais produtos. O primeiro é o carvão vegetal, que é a principal função no processo de carbonização, né, o principal produto. Em segundo lugar, está o extrato pirolenhoso, que teoricamente, em laboratório, o percentual de produção do extrato pirolenhoso é muito próximo ao do carvão. Então, se um carvoeiro consegue produzir 200 quilos de carvão a partir de uma tonelada de lenha, ele tem potencial para produzir 200 litros de extrato pirolenhoso também. Então, vem na produção do carvão. O terceiro produto são os gases não condensáveis. O alcatrão, ele vem de gases condensáveis, né? Durante a transformação da madeira, os gases que condensam se transformam nessa solução aquosa. E os gases que não condensam, que é metano, dióxido de carbono, outros gases, eles... hidrogênio também tem. Esses gases que não condensam, eles totalizam em torno de 30% em massa na decomposição da madeira. E aí, o que sobrou? Sobrou em torno de 5 a 7%, que é o alcatrão vegetal. Então, gente, o alcatrão vegetal é um coproduto da pirólise da madeira. Então, ele está junto com o extrato piroleoso, mas são produtos distintos. O extrato é uma solução aquosa com centenas de componentes orgânicos. O alcatrão não é uma solução aquosa necessariamente. O alcatrão, ele tem um teor de água muito baixo. Aqui a gente tem um teor de água alto, é uma solução aquosa. O alcatrão não. O alcatrão contém óleos, contém fração oleosa, contém piche, contém compostos com cadeia orgânica muito maiores. Por isso ele é mais denso, ele é muito mais, a viscosidade dele é menor, ele flui muito menos, ele tem um odor muito mais forte, ele tem componentes diferentes dos componentes, as substâncias orgânicas são semelhantes, mas ele possui ainda alguns elementos mais pesados, de cadeia molecular maiores. Então, podem existir compostos, os HPA, que são os hidrocarbonetos poliaromáticos, eles podem estar contidos no piche que está no carvão vegetal. Então, respondendo de forma prática, existe alcatrão no extrato pirolenhoso? Não. Essa é a resposta. Não existe. Por quê? Existem algumas substâncias comuns entre o extrato e o alcatrão. A gente poderia dizer que existem traços, né? Traços do alcatrão. Que não é alcatrão, mas são traços, né? Isso. Seria isso? Isso, porque na realidade são algumas... O alcatrão é uma substância com características próprias. Uma parte muito pequena, como o Gledson colocou aí, traços, ele pode estar solubilizado no extrato pirolenhoso. Mas o principal, o que existe no extrato pirolenhoso, são componentes do alcatrão que solubilizam no extrato pirolenhoso e que podem alterar a cor do extrato. Mas a questão da cor é uma outra pergunta, depois a gente vai falar sobre isso. Então, de onde veio essa questão do alcatrão? Lá atrás, no início, quando começou o uso do extrato pirolenhoso aqui no Brasil, foi, né, trazido principalmente pelos japoneses, né, pelo Ciro Miyasaka, ele trouxe o extrato e nessa época surgiu uma associação, a APAN, que não existe mais, que era a Associação dos Produtores da Agricultura Natural, em São Paulo. E segundo a APAN, eles definiram um procedimento, um critério, para quantificar quanto de alcatrão que existe no extrato pirolenhoso. Esse procedimento era o seguinte: colocar o extrato pirolenhoso em um balão de destilação, e aí fazia-se a destilação desse extrato. Ou seja, todas as moléculas com baixo ponto de ebulição, já a partir de 70 ou até 60 graus, elas vão volatilizar. Só que elas não só volatilizam, porque a partir do aquecimento,
Dentro do extrato pirolenhoso, começa a acontecer reações de polimerização e a temperatura acelera essas reações. São reações complexas, que num bom processo de qualidade, demanda 6 meses para que elas ocorram naturalmente. Quando a gente Adriana, foca... Oi? quer dizer que, te interrompendo um pouquinho, quer dizer que se eu imaginar, né, vamos supor, eu penso assim, eu vou comprar um extrato pirolinhoso, o EPB, e alguém vem me falar, né, eu não sei de nada, mas alguém vem me falar, o EPB, ele tem, não tem muito conhecimento, né, e vem me falar, o EPB, ele tem alcatrão, né, melhor que você compre um produto destilado, que o destilado, eles tiram todo o alcatrão. Existe diferença, então, na questão de qualidade de um produto que seja, no caso aí, destilado? Então, nós vamos falar disso também. Deixa eu só concluir aqui sobre o procedimento da APAM, mas essa pergunta é super importante. Se eu não lembrar, você me fala, Gledson, mas eu vou responder. Então, nesse procedimento elaborado pela APAM, o produto, ele precisa ser destilado. Só que quando ele é destilado, ele já não é mais extrato, ele se tornou outro produto, porque ele já não tem suas características químicas, físicas genuínas, né? Principalmente a composição química. Então, aconteceu polimerizações, boa parte dos açúcares, dos fenóis, dos aldeídos, eles se transformam quimicamente em outras substâncias, então o percentual muda. E aí, durante essa destilação, esse aquecimento e essa ebulição aí desses componentes, eles são transferidos do balão para um outro recipiente, né? E aí, no recipiente desse lado aqui, está o extrato pirolenhoso destilado. Ele foi destilado. E o que sobrou aqui no fundo do balão, que eles chamam de, no procedimento, eles chamam de resíduo de balão. Ou então eles chamam de fundo preto, de borra preta. O que sobrou aqui? Aí eles falam nessa norma da APAM que isso é alcatrão, mas não é. Aí que está o engano. Porque o que está aqui são componentes que reagiram durante esse aquecimento e formaram moléculas mais complexas. Mas não é o alcatrão. O alcatrão genuíno, ele separa do extrato pirolenhoso por decantação, por tempo, por prazo, não por reação térmica. Quando acontece a reação térmica, está se formando outros produtos, tá, gente? Só para deixar isso bem claro. Então, a forma de quantificar quanto que tem de alcatrão no extrato pirolenhoso é ao longo de meses, quando ele decanta. Se a gente faz um tratamento térmico, a gente não tem mais o extrato pirolenhoso genuíno, tá bom? Então, alguma parte naquela decomposição em massa que eu mencionei no início do processo de pirólise, existe 5 a 7% que é o alcatrão vegetal, sim, na decomposição da madeira. E esse alcatrão vegetal, ele é fantástico, ele não tem problema nenhum. É muito diferente do alcatrão mineral. Então, às vezes, as pessoas confundem. O alcatrão mineral ou o piche mineral são tóxicos. Da mesma forma que o carvão mineral, porque o carvão mineral, por exemplo, durante a sua combustão, ele emite compostos à base de enxofre, né? E compostos tóxicos, clorados. No alcatrão vegetal, não, porque ele é natural. Por isso, a gente tem um orgulho no Brasil de ter a siderurgia verde sustentável, o aço verde, né? O ferro silício verde, o silício metálico verde, o setor de ferro ligas e siderurgia no Brasil é altamente sustentável. A gente tem que divulgar isso. Porque o Brasil é o maior produtor de carvão vegetal do planeta. Isso é maravilhoso. Isso rende para a gente milhões de créditos de carbono. Porque reduz as emissões e reduz outros compostos ainda piores que o carbono, que são emitidos para a atmosfera quando se utiliza produtos minerais, tá bom? Então, voltando aqui, o extrato, ele vem de um processo de reflorestamento completamente sustentável e de um processo 100% natural, é genuíno. A madeira se transforma em carvão vegetal desde o homem da Idade Média, para cocção, para alimentação.
E a condensação dessa parte da fumaça é o extrato. Ele tem alcatrão? O alcatrão é outro produto. Ele pode conter uma parte, traços de alcatrão vegetal que solubilizam nele. Mas a maior parte são componentes do extrato e não o extrato vegetal em sua integridade. Tá claro? Tá correto, Gledson? Deu para entender? Tá corretíssimo, tá bem claro, tá bem explanado, né? E assim, essa dúvida até, Adriana, ela é recorrente, né, há muito tempo, porque as próprias empresas que têm no mercado, elas carregam isso. Então, assim, por falta de informação. Então, um dos diferenciais da EPB é essa. Quer dizer, a gente tem não só o produto de qualidade, como a gente também tem pessoas, né, que compõem a empresa, que tem o conhecimento pleno, que a gente não leva só o produto, a gente leva a informação, né? Porque mais que um produto, a informação também ela é muito valiosa. Então, para quebrar esses paradigmas hoje no mercado, a gente tem que começar a fazer um trabalho um pouco mais sério, né? Um pouco não, um trabalho sério que não tem nesse segmento. Eu acompanho esse Deus da década de 90. Já trabalhei com empresas em 98, 97, que era só pela misericórdia de Deus, né? Nessa época não tinha essa coisa dessas informações, né? E eu costumo dizer que com o passar desses anos, né, algumas empresas foram até aperfeiçoando, né, em relação à qualidade do EPB, do extrato granuloso. Mas a EPB, ela chegou no mercado com um diferencial muito grande, trazendo realmente informação. É um produto que a tecnologia dele não está associada na extração, a tecnologia dele está associada ao conhecimento, né, porque é um produto milenar, né? Não são informações da década de 70, não é igual na nossa área de nutrição, que a gente chama a Bíblia da área de nutrição, que é uma Malavolta da década de 60, 70, que trouxe coisas. Não, isso aí é uma coisa milenar, né? E que quanto mais a gente busca informações, mais a gente fica surpreso e mais a gente tem novos conhecimentos em relação a isso. E uma das dúvidas, Adriano, uma das outras dúvidas, né, que sempre surge, né? Então, assim, o que eu vejo no mercado, muitas vezes, é um concorrente, né, ou um produtor indagando, falando, Gled, passaram aqui e falaram para mim o seguinte, eu vou deixar o meu extrato crioso aqui e é uma forma de você saber a qualidade, porque o meu é da melhor qualidade, o meu tem uma cor assim, esse que tem uma cor assado no mercado não sei o quê. Então, assim, a cor realmente pode mudar na qualidade do extrato oleoso? Isso, essa é outra excelente pergunta. Pessoal, o extrato oleoso, ele tem várias colorações, isso não é problema. Não é problema. O mais importante é o seguinte, o extrato, ele pode variar de uma um pouco mais clara para um pouco mais escuro, mas sempre dentro do mesmo tom, que é marrom avermelhado. Sempre dentro desse tom. E uma característica fundamental, é importante que ele seja translúcido. Olha só, eu estou olhando aqui através desse recipiente, né, de 1 litro, e eu consigo enxergar do outro lado. Nem que seja sombras, algumas imagens, eu consigo enxergar, porque ele deixa a luz passar. Por quê? Porque ele não tem sólidos suspensos, ele não tem gotículas de óleo. Ele é um produto com uma fase única, homogênea e estável. E isso é importante. Isso é o mais importante. Ah, mas eu quero um extrato oleoso mais escuro, eu quero mais claro. Nós já realizamos testes com extrato oleoso mais claro, com extrato oleoso mais escuro, os resultados são os mesmos. Isso é uma lenda. Teoricamente, os componentes que tem no mais claro e no mais escuro são os mesmos. A coloração muda em função da presença de alguns componentes diferenciados em relação com percentual maior em um ou em outro. Pode ser que o extrato tenha componentes mais pesados, como açúcares, por exemplo, e aí ele pode ficar mais escuro, né?
Mas isso não interfere na qualidade do produto de forma alguma. O que acontece é o seguinte, quando a gente vê um extrato piroleoso bem clarinho, amarelo clarinho, clarinho, aquele é o extrato piroleoso destilado. Porque aquele, quando é muito claro, ele não é mais o extrato. Ele, como a gente comentou agorinha, né? Ele passou por reações de polimerização forçada, acelerada, e o que saiu do outro lado foi um produto com uma característica de composição química diferente, com moléculas mais leves em relação ao que ficou. Então, o extrato pirolenhoso clarinho não é extrato pirolenhoso mais, tá, gente? Não é o, o extrato natural, genuíno do processo de carbonização. Ele passou por um processo, por uma industrialização, né? Por um processo químico. Então, já é outro produto. Agora, quando a coloração muda de um pouco mais, de um avermelhado, marrom avermelhado, mais claro, para um pouco mais escuro, está tudo dentro da faixa, isso está nos livros japoneses, isso está no manual da Embrapa, isso está nas nossas evidências, nas nossas análises. Então, não se preocupem, isso é um mito. Pode usar tranquilamente o extrato pirolenhoso mais escuro, ou isso pode depender um pouco de qual a idade que o eucalipto foi cortado, como foi realizado o processo, em que temperatura de carbonização, às vezes foi um processo bem mais lento, um processo com um pouco mais de oxigênio. Então, tem inúmeras variedades, o teor de umidade da lenha, se ele é produzido a partir de acácia, de eucalipto, né? Então, depende de outros fatores, mas que não interferem na qualidade, tá bom, pessoal? Então, a coloração pode sim mudar, só concluindo que é importante que seja translúcido. Tem que ter uma única fase. Tá bom? É isso aí. Adriana, eu posso ter, por exemplo, hoje a EPB ela tem mais de 40 biofábricas aí espalhadas no Brasil todo. Eu posso ter uma variação de cor em determinadas regiões, por exemplo, no Rio Grande do Sul eu ter lá um cliente que tem uma cor X, mas no Rio Grande do Norte uma cor Y, por exemplo, que não influenciaria nada de acordo com isso que você falou, então. O tipo de Exatamente. tomate, o local, o tipo de extração, né, do Exatamente. local. Existem, existem diferentes tipos de extração, inclusive, do extrato lenhoso, né? As pessoas, cada um faz um projeto que lhe couber melhor. Então, existem pessoas que colocam mais tubos de extração, aceleram um pouco o processo. Tem gente que foca mais no carvão, então vai mais devagar na coleta do extrato. Depende de qual é a fonte da biomassa, do teor de umidade, do tempo que ela foi cortada. Então, são vários fatores. E a gente tem, sim, fornecedores que têm um extrato um pouco mais claro e tem fornecedores que têm um extrato mais escuro. A gente consegue, é visual isso aí. Só que sempre com essas características. Ao despejar, durante a transferência do produto, é muito claro o padrão de qualidade. E além da cor, a gente também faz outros controles para garantir a qualidade, né? Que aí já seria um outro assunto aí, outra pergunta. Então, eu já ia dar esse gancho agora, né? É o seguinte, no caso, Adriana, qual que é a principal característica, né, do extrato pirolenhoso para eu ter uma garantia de qualidade daquele produto? Para eu ter uma garantia do EPB, né, uma garantia de qualidade dele, o que define, né, essa garantia, né, em relação à qualidade do produto? Sim. Então, tem alguns parâmetros que são básicos, que todos os produtores já realizam no seu processo. O primeiro, a gente comentou, é a cor. A coloração é importante. A gente não pode ter um produto, se for um produto extremamente claro, um tom amarelo, ele está com excesso de umidade. Ele praticamente é água com traços de pirolenhoso. Mas se está escuro demais, ele já está tendendo para o momento de coleta do alcatrão. Então, também não é, porque o momento de coleta do extrato é um, o do alcatrão é outro. O produtor ele tem muita consciência, muita ciência disso aí. Se ele começa a coletar o alcatrão, já não é o extrato mais. Então, padrão de qualidade, a cor,
a opacidade, ele não pode ser opaco, ele tem que ser translúcido. O odor, que é um odor suave de defumado. O pH é outra característica importantíssima. pH, ele está sempre em torno de 3. Pode variar de 2,5 a 3,5, mas fica ali no entorno de 3 do pH. E tem outras características, como condutividade elétrica, como viscosidade, que é muito semelhante à da água, porque ela é uma solução aquosa, né? A densidade é muito próxima da água, 1,01. E como característica muito importante quanto à questão de segurança, que garante que ele não é um produto tóxico, é o teor de HPA. E nós somos muito rigorosos com esse controle, porque os HPA são substâncias tóxicas cancerígenas. São os hidropolicarbonetos aromáticos. E a Embrapa já definiu como critério, inclusive está registrado no mapa, no registro que saiu agora há 2 semanas, que o extrato pirolenhoso ele tem que estar dentro do padrão limite da soma de 8 principais HPAs, que são benzopirenos, à base de anéis de benzeno, principalmente. E o teor desses HPAs, pela norma, eles não podem passar de 20 ou 30, em torno disso, microgramas por litro. Nós analisamos os nossos extratos e a gente garante que os HPAs estão abaixo do limite de detecção do laboratório. Ou seja, todos abaixo de pelo menos 0,5 microgramas por litro. Então, 6 vezes menos, no mínimo, do que esse limite preconizado pela Embrapa, que é extremamente rígido. Esse limite que a Embrapa coloca é um limite que é usado na indústria alimentícia. Até mais rígido, em alguns casos, que a própria indústria alimentícia. Mesmo porque esse produto é usado também na indústria alimentícia, né? Então, a resposta é essa. O extrato pirolenhoso é tóxico? Nunca. Jamais ele é tóxico. Porque ele tem qualidade. Ele é 100% natural, sem aditivo algum. E os HPA são todos controlados, todos abaixo do limite que a Embrapa coloca, né? Vou passar só para vocês verem o que é um extrato pirolenhoso de qualidade. Então, olha, aqui quando a gente jorra, olha, a gente vê que é um produto homogêneo, uma única fase, translúcido. Um odor característico que não é desagradável, não arde. Ele é um odor suave de defumado. Não, olha só, mexendo aqui na superfície, não existe aderência nenhuma do extrato na superfície, porque ele não é oleoso. E a gente percebe que não tem nada, não tem nenhuma substância, sólidos, decantáveis, nem nada. Então, o nosso controle de qualidade da extrato pirolenhoso do Brasil é bastante rígido. Além desses parâmetros, a gente analisa diversos outros. A gente faz cromatografia, nós analisamos elemento por elemento, nós estudamos e pesquisamos a função de cada componente, dos mais de 200, a gente está buscando as informações científicas que comprovam a função de cada um desses elementos para a agricultura. Nós temos testes de urease que comprovam o efeito dele no campo. Nós fazemos testes em laboratório e executamos inúmeras análises, né? De rotina, de forma prática, existem 5 variáveis que o produtor pode olhar que garante a qualidade. Uma é essa, que é visual, mas é importantíssima. Aqui garante a química, garante que o odor está ok, garante que não tem óleo, que não tem partículas, né? O pH, condutividade elétrica e teor de sólidos, existem equipamentos manuais que são usados no campo, que são tranquilos de fazer essas medições, nós controlamos também por aí. E as nossas análises, que aí são análises mais complicadas, que a gente faz em laboratórios credenciados, são análises mais demoradas, que a gente faz, inclusive análise de presença de organofosforados, organoclorados, pesticidas, né? Os próprios HPAs, que são análises mais complexas, que a gente não faz no campo. Mas é isso aí. O que garante uma boa qualidade do extrato são esses parâmetros aí, Anderson. E a gente garante.
Adriana, Gledson. O, o EPB, mostra a embalagem aí para nós. O EPB ele tem aí, né? EPB 106, ele vai estar invertido aqui na tela, né? Porque É, é sobreposto a inversão. 106, Adriana. O que é esse 106 que é assim, não tem quem não pergunte. Gledson, IPB 106 é o quê? é isso Né? aí. É uma boa pergunta. Por quê? Porque às vezes as pessoas perguntam, né, Gledson? Ué, extrato pirolenhoso é tudo igual? Não, não é tudo igual. O extrato pirolenhoso, ele precisa ter qualidade, ele precisa ter referência, ele precisa de ter origem, né? Aquela história, o fruto nunca cai longe do pé. Então, o nosso fruto aqui está pertinho do pé, onde tem raízes, tem ciência, tem pesquisa, tem testes. Por que, então, que ele é diferente? Porque ele tem garantia, padrão de qualidade. Ele é o extrato pirolenhoso do Brasil, 106, 100% natural, zero aditivo. Tem gente que a gente já viu por aí, existem produtos chamados extrato pirolenhoso, mas contendo aditivos. Isso tem que tomar cuidado. O nosso produto é 100% natural e 6, porque são 6 meses de processamento, 6 meses de decantação, estabilização, para que as reações que são importantes que ocorram, para que o extrato fique estável e padrão, para que isso ocorra, são necessários 6 meses. Então, nós garantimos esse prazo. Daí o EPB 106. É isso aí. Então quer dizer, Adriano, que depois de extraído, são 6 meses ali, paradinho, estabilizando, decantando. Seis Exatamente. meses. E uma coisa muito importante, em embalagem antifotólise. Esse é o nosso diferencial também. Isso a gente trouxe aí para o mercado uma inovação, que as nossas embalagens são antifotólise. A gente sabe que a luz solar acelera as reações químicas, né? Elas podem fazer alguma alteração no produto. Então, nossas embalagens são pretas, são antifotólise. Então, uma pergunta muito comum também, ó, por que a embalagem é preta, né? Por que não é branca? Por que não é um padrão tipo de um fertilizante foliar comum, né? Sempre chega aqui para mim uma embalagem preta, porque tem que ser o padrão preto, né? Muita gente fica com essa curiosidade. Então é por isso, é a antifotólise, tem toda essa questão. Exatamente. Isso aí, antifotólise, para que seja, para que não ocorram essas alterações químicas dentro do. O extrato piroleoso, gente, é vivo. A gente fala que ele é um produto vivo. Ele vem do tecido vegetal, aqui tem células do tecido que né, passaram por decomposição térmica, células do tecido vegetal vivo. Então, ele é composto por moléculas que são bioativas e que interagem entre si. Então, a gente precisa garantir que vai estar dentro de um padrão. Por isso a embalagem antifotólise, para que isso ocorra no tempo certo, da forma correta, né? Ótimo, Adriana. Bom, estamos aí caminhando então para o final da nossa live, né? Foram algumas etapas que a gente definiu para estar passando essas informações, né, Adriana, para todos que nos assistiu, para aqueles também que assistiu o vídeo depois. Eu acho que esclareceu muitas dúvidas, né? Muitas pessoas me procuraram, falaram, Gledson, olha, foi muito bem essas lives de vocês aí, tá sendo muito bom, né? Produtor rural, engenheiros agrônomos, né? Pessoal da consultoria, né? Aquele pessoal mais assim que ainda não estão com a gente, mas pretende estar, que tinha dúvida, né? Outros tinham dúvida, foi solucionado e hoje já estão com a gente, já estão comprando extrato brilhoso, estão trabalhando conosco, mas enfim, eu deixo aqui, né, o meu agradecimento por ter participado de todas essas etapas, né, na parte da agricultura, e queria agradecer a todos, né, que participaram aí, né, desde o início, né, aqueles que vai
tem tempo agora para estar ao vivo conosco, né? Todo mundo está trabalhando, né? Fazendo seus afazeres aí, mas depois eles têm ali a paciência, né? Pega um tempo ali para assistir a nossa live, para poder se inteirar realmente do que é o nosso produto, do que é a forma como a IPB trabalha no mercado, né? Então eu deixo aqui, né, meus agradecimentos, né? Obrigado a todos. Nós vamos continuar aí com outros formatos de live, né, Adriana? Deixa eu, Gleison, desculpa, deixa eu interromper, só que acho que tem algumas perguntas aqui, ó. O André Ah, colocou aqui, comecei a utilizar o extrato ontem. Show, André. show, Vai show de ficar muito bola. feliz. Qualquer coisa, liga para o Gledson. O Gledson tem todas as orientações, o protocolo, as dosagens, né? Frequência, isso é bastante importante, tá? Depois conta pra gente, não deixe de contar pra gente os resultados que você Os vai verificar resultados. aí. Com certeza o seu cultivo vai ficar bem mais vigoroso. O Antônio Abreu está falando, lembrando que cultivando floresta plantada, estamos sequestrando carbono. Exatamente, exatamente. Nosso processo, gente, ele é sustentável. Ele é da natureza para a natureza. O reflorestamento é das principais fontes de sequestro de carbono do planeta. Então, é uma coisa tão maravilhosa que na produção, na siderurgia verde, na metalurgia de ferro-ligas, produção de silício metálico, que eu trabalhei durante mais de 20 anos com isso, são processos limpos. O teor de carbono que é absorvido, que é capturado, que é reduzido nessas tecnologias, supera as emissões que acontecem no processo industrial. Então, são processos verdes, limpos. Isso é incrível, porque comparando com praticamente o mundo inteiro que utiliza os recursos fósseis, né? Tanto na produção do aço quanto na produção das ferroligas. Então, sim, Justamente. nosso extrato vem do reflorestamento, que tem a captura de carbono, redução das emissões de carbono. Isso gera, inclusive, crédito de carbono. O PNUD, que é um órgão da ONU, trabalha muito fortemente nisso, na cooperação com empresas que trabalham dessa forma com produtos verdes, né? Com sequestro de carbono. E dentro da cirurgia verde, tá? A ONU, dentro nós fizemos projetos para a extração de coprodutos na carbonização que gerou, né? Que gerou certificado da ONU. Então, é isso aí, é totalmente sustentável, um produto bem natural, ambiental, né? Da nossa natureza que a gente fala. Ele é da Nossa nossa natureza. natureza, é o nosso grito de guerra. Aí aqui está perguntando a Leila. Comecei a usar semana passada em orquídeas e suculentas. Gostaria de ter mais dicas em plantas ornamentais. Ótima pergunta, Leila. Obrigada, Gledson. Dicas para orquídeas. Eu sei que em orquídeas, o Gledson vai falar com muito mais propriedade. Mas em orquídeas, o que eu observei durante meses é que elas aumentam o número de flores, é impressionante, mas muito cuidado com a dosagem, porque o extrato oleoso aumenta o teor de BRICS, de açúcar nas plantas, né, Gledson? Se você colocar muito Justamente. extrato na orquídea, você vai ver que ela vai ficar melada por causa do açúcar, e aí ela não abre. Então, tudo tem a dosagem certa, isso é muito importante. O extrato perolinhoso, na verdade, como se trata de um produto ácido, então, assim, ele não é tóxico, né, na forma química, se em excesso, né? Isso não acontece só com o extrato perolinhoso, né? A planta, se ela recebe muita água também em excesso, é prejudicial. Quer dizer, em períodos de chuva, por exemplo, né, em que chove demais em determinadas regiões, as plantas elas mudam até a coloração, quer dizer, elas estão cheias de água ali, né, absorveu muita água e o processo de metabolismo dela não consegue processar para tirar essa água, né, rapidamente ali, e qualquer coisa que você aplique naquela planta ali, ela não absorve, né? A gente quando está saciado demais, qualquer coisa que a gente venha a comer, ingerir como líquido, a gente não processa. A planta é a mesma coisa. Então, a orquídea, né, de todas
as flores, plantas, entre aspas, de botânica, né? É a planta que mais se corresponde ao EPB, a extrato pirulinhoso, né? Em todas as suas funções realizadas, vegetativas, né? Suas funções vegetativas, tanto que se a gente entrar, por exemplo, na Embrapa ali, vai ter muitos trabalhos com orquídea, mais especificamente. Não vou aquelas com rosa, vai ter trabalho com orquídeas. Por quê? Porque existe ali um mecanismo vegetativo de orquídea que o extrato prolinhoso, quando aplicado, ele consegue, no tecido vegetal dessa orquídea, no tecido de desenvolvimento de caule, no processo vegetativo da orquídea todinha, ele consegue atuar, né? Mas aí existe um limite aí de dosagem, como a Adriana falou, né? Ele começa ali, aumentou um pouco mais a dosagem, já começa a ficar prejudicial. Então, para a orquídea aí, eu recomendo aí 3 ml por litro de água, né? Num período que muita gente acha, associa, Adriana, que assim, eu vou ter um melhor resultado, quanto mais eu aplico, mais resultado eu tenho, né? Não, existe um período de carência das plantas para ela processar, né? É como se fosse a nossa digestão de alimento, né? A gente acaba de almoçar, a gente fala, vou fazer digestão para poder ingerir outro tipo de coisa, comer, beber outra coisa e tal. A planta é a mesma coisa, ela recebe o produto, ela tem um período de digestão, a gente chama o período de carência, que ela vai processar, metabolizar, e esse produto vai agir na planta, né? Então, a aplicação ela pode ser de 10 a 15 dias. Então, assim, se for na fase ali, ainda fase de muda, né, o processo vegetativo ali que ela está em fase de crescimento, né, de 15 em 15 dias. Ela já adulta, você já pode aplicar de 10 em 10 dias, 3 ml por litro de água. Né? Outra coisa muito importante também, vale aqui salientar, que as pessoas, às vezes, muitas delas me perguntam, Gladys, eu estou usando um adubo específico para a planta, sempre tem aqueles adubinhos, né, que a pessoa coloca ali, vem as medidinhas e tudo, que coloca na planta. Posso já usar junto? Pode usar junto, não tem problema, tá? Desde que respeite, né, aqui a dosagem, o intervalo de aplicação do EPB, não tem problema. Quem tem orquídea, quem tem outras plantas também, e outras plantas, Gladys, tem algumas plantas, por exemplo, dentro da botânica, que são as plantas de jardim, que são as plantas mais resistentes, as plantas que suportam aí uma dosagem maior com um intervalo menor de tempo, né? Mas isso aí é uma coisa que a gente explana um pouco melhor, pode estar entrando no nosso site, pode estar entrando nas nossas redes sociais, pode estar procurando o departamento técnico da IPB, eu faço parte do departamento técnico da IPB também, pode nos procurar que a gente vai estar orientando com detalhes, né? Então, e grama, Gladys, falando em jardim, aí você falou da samambaia, eu tenho bastante samambaia em casa, ou eu tenho um cultivo de rosas, então entra aí em contato com a gente, que a gente está aqui para poder orientar da melhor maneira possível. Ótimo. Eu acho que a última pergunta aqui, que já está na hora de finalizar, né, Gledson? Tem uma última Sim? pergunta que é do Ismael. Ele pergunta se o piroleoso controla percevejo. Boa pergunta. Então, que eu vim sempre falando nas lives anteriores, né, é o seguinte, uma pergunta também que sempre existe. Gledson, o extrato pirolinhoso, eu já olhei em sites aí, por aí, que extrato pirolinhoso controla insetos, né? Então fica uma questão muito vaga, né? Porque insetos, se a gente colocar num leque aí, insetos tem milhares de tipos de insetos, né? E quando a gente traz para a lavoura, né, a gente já começa a separar, né, os tipos de inseto e aonde eles atuam
e quais são mais prejudiciais, quais estão mais resistentes no mercado, né? Então, tem alguns insetos, por exemplo, principalmente em HF, se você passar só extrato proleoso, ele vai controlar. Agora, em culturas anuais, lagarta, percevejo, mosca branca, cigarrinha do milho, entre outras pragas, né? Principalmente o percevejo, que é uma das principais pragas hoje nas lavouras, principalmente soja, depois está migrando para o milho agora, está ficando mais comum também no milho. Em muitos lugares, Adriana, o percevejo ele é tão resistente que tem lugares aí que superdosagem com 3 vezes mais de inseticida, ainda assim não controla, né? Tem lugares, por exemplo, que a gente define a quantidade de percevejo na lavoura por pano de batida. Então, é um método que a gente é feito na lavoura para quantificar, né, num perímetro X, né, a quantidade de percevejo, e a partir da quantidade de percevejo e o tipo de percevejo que tem, é que vai definir se já está sendo prejudicial à lavoura ou não. Isso chama manejo, né? Então, por exemplo, para quem produz semente de soja, um percevejo por pano de batida já é prejudicial, né? Então, assim, para você ver o tanto que isso aí para quem é um produtor rural, que é empresário, que precisa da semente, isso aí é importante. Para uma agricultura comum, até 2, 3 percevejos por pano de batida não é tão prejudicial, mas pelo manejo já tem que entrar com inseticida. O pironioso controla o percevejo? Puro não. Puro ele não controla o percevejo. O extrato pironioso ele funciona como um coadjuvante associado aos defensivos agrícolas, né? E mesmo se ele funcionasse puro com o percevejo, né, aqui no Brasil, a gente não teria uma norma, ou algo ali, um mapa, né, para vender ele como inseticida, né? O que ocorre com muitos produtos que estão no mercado que tem efeito inseticida, mas não pode ser registrado como inseticida. Então, ele não é um inseticida, ele tem efeito inseticida em alguns inseticidas e algumas ocasiões. Então, não tem um estudo específico para aquilo, né? Então, se você for aplicar, por exemplo, inseticida para percevejo na sua área, né? Independente se esteja ali percevejo resistente ou não, independente de quantidade, se você estiver tendo problema com percevejo, né? Nós vamos indicar aí, né, fazer uma recomendação, né, do extrato prenioso associado ao tipo de inseticida que você está usando, e aí sim, com certeza você vai ter um êxito bem melhor do que o tratamento comum que você já vem fazendo. E dependendo até do grau de infestação, a gente pode até, dentro de metodologias que a gente tem, né, de protocolos, fazer a equalização da dosagem, né, dos inseticidas, né, trazendo aí um custo-benefício melhor, né, em relação aos produtos na sua lavoura, com uma eficiência de controle bem maior do que você já tinha só usando o inseticida. Então, se você tem um inseticida aí usando o percevejo, continua usando o inseticida, adquire aí o EPB, né, faz aí o controle com a dosagem recomendada, né, por nós aqui da equipe técnica, e aí você vai nos falar se teve um êxito melhor ou não. A gente deixa para o cliente falar, né? O cliente dá o depoimento, como tem acontecido aqui nas lives, né, Adriana? Isso aí. Bom, então, pessoal, vamos finalizar, Gledson? Vamos, agora vamos. Gente, muito obrigada. Gledson, muito obrigada mais uma vez. Brilhante aí sua participação. Todo mundo que assistiu agora, quem vai assistir depois, né? Esse horário é complicado para a maioria das pessoas, mas o pessoal depois está assistindo lá no nosso Instagram, que é o @pirolenhosobr. E não deixem de visitar nosso site, que está ficando cada dia mais bacana. Muito fácil. Tá. É Extrato Pirolenhoso do Brasil, .eco de ecologia.br, epb.eco.br.
E essa foi a última live de treinamento, gente. Mas a gente não vai parar, não. A gente vai continuar nas próximas semanas. Provavelmente a gente vai passar a live pro horário das 19 horas. A gente acha que esse horário da manhã é um pouco mais complicado para o pessoal interagir, participar, e às 19 horas pode ser que seja mais tranquilo. A gente fez uma enquetezinha e parece que a maioria prefere às 19 horas. Então, na semana que vem, a gente vai ter outras lives a partir da semana que vem com outros convidados especialistas. Não vai ser um treinamento, mas vai ser depoimentos, serão depoimentos principalmente, tá bom? Muito bacana, pessoas super selecionadas, não só que pesquisadores, mas também clientes, também pessoas que utilizam e conhecem o extrato já há muito tempo. Vai ser bem bacana, a gente vai postar nas nossas redes sociais para vocês saberem, tá bom? Muito obrigada a todos, uma feliz Páscoa, né? Muita saúde para todo mundo e Deus aí no coração de todo mundo. Obrigada. Muito obrigado Obrigada. também a todos. Obrigado, Adriana, pela oportunidade. Né? Foi aí um mês e pouquinho aí a gente começar. Gledson, a sua imagem sumiu para mim aqui. Você me escuta? Pessoal, acho que eu vou interromper a live. Eu não estou vendo o Gledson, não estou escutando. Voltou? Bom, pessoal, não estou vendo o Gledson, não sei se ele perdeu lá a internet. Tem até uma pergunta do Andrei. Andrei, sobre a cigarrinha. Pergunta, por favor, para o Gledson, que ele vai te explicar. Nós temos resultados, sim, no milho, muito bons. Tá? Como o Gledson colocou, o extrato proleoso não atua sozinho. Ele potencializa tudo. Potencializa pesticidas, né? Potencializa nutrientes, mas ele no combate à cigarrinha, no que estiver sendo utilizado, ele com certeza vai potencializar e vai ajudar muito. Então, acho que o Gledson perdeu aí a conexão. Pessoal, muito obrigada, boa Páscoa para todos, saúde, fiquem com Deus. Até a próxima.